You love me like Oi, meu nome é Isabela e eu sou uma mãe comum. Nesse vídeo eu vou contar o que aconteceu na minha gravidez, o meu relato de parto e a minha experiência sendo mãe de UTI. Eu espero que através desses vídeos eu possa esclarecer muitas dúvidas que muitos de vocês têm e também tranquilizar o coração de muitas mamães por aí. Eu descobri a minha gravidez logo no comecinho e foi uma surpresa porque eu tenho ovário policístico, o que causa dificuldade em engravidar. Então eu não estava esperando engravidar tão rápido assim. Eu confesso que eu não ia fazer chá revelação nem nada, mas nós fomos abençoados e decidimos fazer e foi incrível. Foi o chá revelação dos meus sonhos. Todo mundo que eu amava estava lá. Mas também foi o único chá que o Calebinho teve. Logo no começo da gravidez eu também descobri a diabetes gestacional. Então eu comecei a cuidar bastante daquilo que eu estava comendo. Não podia engordar muito para o bebê não ganhar muito peso. Porque bebês de mães com diabetes gestacional sofrem risco de ter diabetes no futuro. Ou de nascer até com problemas respiratórios de tão gordinhos que eles nascem. E eu não queria isso pro meu filho, então eu me dediquei na academia, fiz as medições e também fiz o uso da insulina. Cuidei certinho da alimentação e quando eu tava com 5 meses eu não tinha ganhado nem 3 quilos. Eu tava indo muito bem. Porém, tudo mudou quando eu entrei na 26ª semana de gravidez. Eu comecei a reparar que a minha pressão começou a subir. Até cheguei num termas com água quente para aliviar a dor nas pernas e fazer drenagem, porque eu comecei a inchar muito. Todo mundo falava que inchar na reta final era normal, mas eu ainda estava de 7 meses. Então eu não achava aquilo normal. Nem eu e nem o meu médico. A gente fez um exame para detectar a pré-eclâmpsia porque eu estava muito inchada. Porém, nesse exame deu negativo. E eu fui até liberada para fazer uma viagem para São Paulo para ir no Brás fazer o enxoval do bebê. Então, quando eu estava com 26 semanas, eu fiz essa viagem, foi bem tranquilo. Eu andei bastante, eu confesso, mas fiz várias paradas e fui respeitando o meu corpo. Porque até então eu não estava com nenhum diagnóstico de pré-eclâmpsia. O resultado tinha vindo negativo, então achei que estava fora de risco. Porém, durante essa viagem, eu comecei a reparar que eu inchava cada vez mais. O rosto chegou a ficar deformado de tão inchado. E quando eu cheguei em Araçatuba de novo, eu decidi ir no médico para ver como estava. E lá constatou que eu ganhei 10 quilos em um mês só de líquido. E a minha pressão também estava 18 por alguma coisa. Meu médico, por questão de segurança, decidiu me internar para a gente controlar a questão da pressão no hospital, né? E aí foi a minha primeira internação com 27 semanas. Lá eu tomei injeção para amadurecer o pulmão e eu fiquei sabendo que o Caleb poderia nascer a qualquer momento. Só que eu não podia chorar e nem desmoronar, porque se eu ficasse nervosa, minha pressão subia ainda mais. Eu também não podia beber muita água, porque eu ficava retendo o líquido. Meus rins não estavam funcionando perfeitamente. Mas por um milagre, o remédio que me deram para controlar a pressão resolveu. E depois de uma semana eu tive alta para ir para casa para continuar tomando a medicação em casa. Só que no mesmo dia que eu cheguei, eu comprei a medicação e eu tive alergia da medicação. A mesma que eu estava tomando no hospital. Acontece que o fabricante era diferente. Minha garganta fechou, minha pressão subiu de novo e eu tive que voltar para o hospital para trocar a medicação. Eu fiquei mais alguns dias no hospital. Nesse meio tempo, eu fiz outro exame de pré-eclâmpsia e constatou que eu estava com pré-eclâmpsia. Foi a diferença de uma semana para o diagnóstico do negativo para o positivo. Como eu tive alergia da medicação, eu tive que ser internada novamente. Todo dia eles faziam cardiotoco e o bebê estava completamente saudável e bem. Minha pressão começou a estabilizar e o médico falou que eu ia ter alta naquele dia. Era dia 1º de agosto e eu estava de 30 semanas. Como eu não podia beber muita água porque o meu corpo estava retendo muito líquido, mas eu já estava melhorando, já estava desinchando, eu perguntei pro médico se eu podia voltar a tomar mais água para acabar desinchando mais rápido. E ele falou, pode, mas vamos fazer um ultrassom para ver como é que tá o líquido? E depois você vai ter alta, ele falou para mim. Quando eu cheguei para fazer o ultrassom, o médico do ultrassom disse para mim que eu não havia mais líquido nenhum e que o Caleb tinha que nascer naquele dia. Eu já estava quase entrando em sofrimento fetal. Então nasceu o meu bebê no dia 1º de agosto de 2025, pesando 1,310 kg, de 30 semanas. Ele nasceu à noite e assim que ele nasceu, eu não consegui vê-lo e foi direto para a UTI neonatal. E os próximos dias foram literalmente os piores da minha vida. Tive alta e fui para casa sem meu bebê no colo. E essa dor é uma dor que só as mães de UTI vão saber explicar. A gente se prepara para não dormir à noite, a gente se prepara para trocar fralda, a gente se prepara para tomar banho, para dar mamar, para ficar horas acordado, mas nada te prepara para ter alta e largar o seu bebê lá. E vir embora sem um bebê nos braços. Foi a pior dor que eu já senti na vida. Eu vim chorando o caminho todo.
Em contrapartida, eu também enfrentava outra batalha, a batalha contra o leite. Meu leite não desceu, eu não tive apojadura. Eu ficava o dia todo no banco de leite estimulando e nada. Eu usei mais de 20 métodos tradicionais e não tradicionais para tentar descer meu leite e nada. Nem uma gota sequer. Enquanto isso, eu arrumava o quarto, arrumava os móveis, porque afinal, meu bebê nasceu muito antes da hora. Por conta da prematuridade, ele teve que tomar 2 bolsas de sangue porque ele teve anemia. Ele também teve pneumonia e precisou colocar dreno no tórax. Ficou sedado por vários dias e entubado por 14 dias. E eu só podia ver ele por 30 minutos, 3 vezes ao dia. E eu ia em todas as visitas. Acabado de passar por uma cesárea de emergência. Eu estava com muita dor nos pontos. Eu morava do outro lado da cidade. Mas mesmo assim, eu ia para o hospital todos os dias, 3 vezes ao dia. Esse foi o único leite que eu tive. Eu olhava para as outras mulheres sentindo febre e dor no peito. E eu queria muito ter tido isso. Eu nunca vou esquecer o barulho dessas máquinas quando elas apitavam. Quando você é mãe de UTI, você aprende o significado de cada máquina dessa. E o barulho delas nunca sai da sua cabeça. As pessoas falavam pra mim que quando eu pegasse meu bebê no colo pela primeira vez, meu leite ia descer. E eu me apegava a essa esperança. Enquanto isso, eu arrumava tudo em casa esperando ele chegar. A gente não tinha previsão de alta, mas a gente lavou todas as roupinhas, a gente arrumou o berço, arrumei a mala maternidade. Eu fiz tudo isso enquanto eu estava na UTI com ele. Não podia ficar lá, mas eu ia todos os dias. Todas as noites eu lia uma história bíblica para ele e orava por ele. Meu marido e a minha mãe foram peças chaves nesse processo. Só eu e meu marido sabemos o que nós sentimos naquela UTI. Ver o nosso filho tão amado, tão esperado, dessa forma. Sem poder tocar, sem poder pegar no colo. Chegaram a tentar estubar ele por uma vez, mas ele não conseguiu. Ele chegou até sufocar na frente do meu marido e aí entubaram de novo. Depois de alguns dias, tentaram estubar novamente e aí ele conseguiu. A gente comemorava cada grama que ele alcançava. Depois de 16 dias, eu consegui pegar ele no colo pela primeira vez. E a sensação foi inexplicável. Foi como se eu segurasse o mundo inteiro nos meus braços. Eu esperei tanto por esse momento. Quando a gente tá grávida, a gente sonha em ver o nosso bebê e abraçar ele assim que ele sai da barriga. E eu não tive essa oportunidade. E eu sei que muitas mães de UTI também não tiveram. Fui conhecer meu filho só no dia seguinte. Eu não pude falar bem-vindo ao mundo pra ele, nem fazer uma oração pra abençoá-lo assim que ele nasceu. Mas depois que eu peguei ele no colo, toda aquela dor desapareceu. Era minha primeira gravidez e eu queria ter tido foto da barriga bem grandona, sabe? Queria ter feito um chá pra ele. Também sonhava em ter parto normal. E nada disso aconteceu. Também sonhava em ter leite e doar leite para o banco de leite. Mas esse foi o leite que eu tinha. Não dava nem para alimentar o meu filho. Mesmo depois que eu peguei ele no colo, o leite não mudou, não aumentou. Eu via outras mães chorando de dor por conta do leite descido. Desejava tanto estar sentindo aquela dor, estar no lugar delas, só para poder alimentar o meu filho. Enquanto ele estava na UTI, a gente fez as lembrancinhas da maternidade, porque eu tinha fé que ele ia sair dali. Uma que a gente escolheu pro quarto dele, para as coisinhas dele, era dinossauro. Só depois que ele nasceu eu entendi por quê. Não é só porque é um tema bonito, mas porque ele era forte como um dinossauro. O Caleb era um milagre. A gente via isso todos os dias. Para sair da UTI, ele precisava alcançar 2 quilos. E claro, estar fora de risco. Cada grama era comemorada. Eu tinha sonhado e separado todos os temas para o mês-versário dele, mas o primeiro mês-versário dele foi dentro da UTI. No total, foram 35 dias de UTI, 14 dias entubado, 1 dreno no tórax e 2 bolsas de sangue. Eu deixava as malas maternidade no carro, porque eu sabia que esse dia chegaria. Em um dia comum, a gente chegou para visitar e ele estava sem sonda. Foi a primeira vez que eu vi o rosto do meu filho sem nenhum aparelho, sem nenhuma máquina, sem nenhum fio. E eu nunca vou esquecer desse rostinho lindo. Eu pude colocar a primeira roupinha nele depois de 35 dias. As coisinhas que a gente tinha comprado com tanto amor, ele pôde usar pela primeira vez. Mesmo as roupinhas sendo de prematuro, elas ficaram extremamente largas. Porque ele ainda pesava só 2 quilinhos. Eu confesso que eu fiquei com medo de trazer ele para casa. Afinal, ele estava tão bem assistido na UTI, cheio de aparelhos, cheio de máquinas e profissionais. Eu tinha medo de alguma coisa acontecesse com ele em casa. Meu sonho era poder pegar e abraçar ele desse jeitinho. Finalmente a gente teve alta pro quarto. Ficamos 3 dias internados no quarto com ele. Só para ver como ele reagia e ganhava peso.
Acontece que no segundo dia de internação com ele no quarto eu tive febre. E eu fiquei muito feliz porque eu achei que finalmente meu leite tinha descido. Mas na verdade era a minha cesárea que tinha infeccionado. O leite não desceu. Então a gente teve que recorrer para a fórmula. Caleb conheceu o irmãozinho pet dele, que achou tudo aquilo muito estranho, mas recebeu ele muito bem e com muito amor. Os primeiros dias foram cheios de medo e incertezas, mas de muita gratidão. Por ele ser um bebê prematuro, nós tivemos que refazer o teste do pezinho, do olhinho e do ouvidinho várias vezes, para ter certeza que não ia passar nenhuma doença. Também ouvimos dizer que provavelmente ele teria problemas de audição ou de visão. Os testes mostraram que ele não teve nada. Ele é um bebê completamente perfeito, sem nenhuma sequela da prematuridade. Ele era desse tamanho quando eu trouxe ele para casa. Durante esse tempo de UTI, além dos hormônios do puerpério, eu também desenvolvi depressão e ansiedade. Eu ganhei cerca de 20 quilos e eu chorava todos os dias. Mas graças a Deus o Senhor me sustentou. E aos poucos eu fui aprendendo a ser mãe dessa criança incrível, desse milagre que Deus me deu. Deus restaurou completamente a minha alegria. E hoje ele tá assim, sem sequela nenhuma. A gente faz fisioterapia para ajudar na questão motora, só por conta do atraso mesmo. E ele tá indo super bem. Então eu queria dizer para você, se você é mãe de UTI, se você está com pré-eclâmpsia ou se você está grávida com um diagnóstico ruim, entrega seu bebê e seu coração nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil, mas vai passar. A tempestade passa e você sobrevive a ela. Eu acho que eu sempre vou lembrar da UTI. A gente nunca esquece. Ela me transformou em uma mãe melhor e uma mulher melhor. Descobri a verdadeira força que uma mãe tem. Um amor que eu não conhecia, mas que é o mais forte do mundo. Espero que nosso testemunho alcance você. Deus te abençoe.